Bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele hoje, domingo, dia 14 de junho, segundo domingo do mês de junho. Para a glória do nome do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um Café com Palavra, mais um devocional, mais uma palavra do céu para o nosso coração. O devocional de hoje tem como título, Você não está sozinho. E o capítulo de meditação é o Salmo de número 65, mais um salmo de Davi. Esse salmo é um salmo de ação de graça, é um salmo em que Davi agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos das searas, pelas bênçãos das colheitas. Davi está ali num momento de gratidão a Deus por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida. Ele celebra 3 momentos de Deus, ou três cuidados de Deus, ou cuidado de Deus de 3 formas. Primeiro, que Deus é aquele que ouve as nossas orações. Segundo, que Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. E terceiro, que Deus é aquele que sustenta a criação. É o Senhor quem sustenta cada bichinho no seu lugar, cada planta, cada árvore, cada flor. É o Senhor que sustenta. Jesus disse lá em Mateus, a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque ele diz que os lírios, ele diz, olhe para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, porém nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Ele disse, olhe para as aves do céu, que não plantam nem guardam em celeiro, no entanto, o vosso Pai as alimenta. É isso que o Senhor estava dizendo para nós, estava dizendo, olha, se eu cuido das plantas, dos lírios do campo, das aves do céu, imagine de vocês. Sou eu quem cuido, sou eu quem faço. Então, hoje o nosso devocional vem dizer para você que você não está sozinho. O Senhor está com você. Então, primeiro, se nós fôssemos dividir esse salmo em 3 tópicos, o primeiro tópico seria o Deus que ouve e perdoa. Davi começa dizendo a ti, Senhor, a ti, ó Deus, confiança, a louvor em Sião, a ti pagará o voto. Tu é o que escutas a oração e a ti virão todos os homens. Então o Senhor é aquele que ouve e perdoa. Ele não só ouve as nossas orações, mas ele também perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades e não nos dá o pagamento de acordo com aquilo que nós fazemos, mas nos concede aquilo que pedimos de acordo com a sua misericórdia, que é sem fim e ainda se renova todos os dias pela manhã. Eu amo demais esse versículo, porque diz que as misericórdias do Senhor, elas não se acabam, elas são sem fim. E ainda assim, todos os dias, elas se renovam pela manhã. Ou seja, existe uma porção nova de misericórdia de Deus, acrescentada sobre a misericórdia de ontem, sobre a misericórdia de anteontem, e assim sucessivamente. As suas misericórdias não têm fim e ainda se renovam a cada manhã. O segundo pilar desse salmo é o Deus de poder e justiça. Esse Deus que ouve a oração e perdoa o pecado, ele também é um Deus que tem poder e justiça. É um Deus que pode todas as coisas. No versículo 5 ele diz, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. É o Senhor quem é a esperança de toda a humanidade. Sem o Senhor nada podemos, nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Então ele é um Deus de poder e ele também é um Deus de justiça. Ele ouve as nossas orações, mas ele também vê as nossas ações. E ele nos concede que nós recebamos, muitas vezes, uma colheita coerente com as nossas plantações. Então tenhamos muito cuidado com as sementes que nós escolhemos, pois o Senhor é aquele Deus que é o Deus de justiça. Ele é o Deus de poder e o Deus de justiça. Como Deus de poder, ele sustenta os mares. Ele que diz para a onda, fica aí, e a onda não invade as cidades. É ele quem diz ao sol, fica aí no teu lugar, e o sol não queima as cidades, as pessoas com a sua radiação.
É Ele quem sustenta a lua, quem sustenta as estrelas. E é Ele quem sustenta a mim e a você com o seu poder glorioso. E é Ele quem nos ama com a sua justiça fiel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Deus. E por último, esse salmo diz que Ele é o Deus que provê e abençoa. Mostra o Senhor como o que sustenta a criação e o que provém na vida de todos que fazem parte da sua criação. É o Senhor quem alimenta os peixes, quem alimenta as aves, quem alimenta os animais do campo, os animais selváticos. É o Senhor quem também alimenta todos os seres humanos. É Ele quem faz a terra produzir o seu alimento. É Ele quem manda a chuva. O texto diz no Salmo 65 que Ele manda gotejar de chuva para que a terra amoleça. E quando a terra estiver amolecida, poder semear a semente e ela poder produzir o fruto que nos alimenta dia após dia. Então o Senhor, Ele é também o que provê e o que abençoa. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, minha mãe, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O versículo 10 diz, regando os sulcos, aplanando-os as leivas, tu as amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. É o Senhor que abençoa a terra para que ela possa produzir. Então, se você planta um pé de tomate, colhe seus tomates, é porque o Senhor abençoou aquela terra para que pudesse produzir aquele tomate. Então, é o Senhor, Ele é o que provê e Ele é o que abençoa. Ele abençoa as nossas vidas, Ele abençoa a terra para que possa produzir. E Ele provê na nossa vida. Ele é o Jeová Jireh. O que diga a Abraão, né? Abraão vai oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor. E quando Isaac olha para o seu pai e pergunta, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo para construir o altar, eu estou vendo até o cutelo. Mas o cordeiro, pai, para o holocausto, onde é que está? Abraão olha para Isaac e diz, o cordeiro para si, Deus proverá. É o Senhor quem provê na nossa vida. Ele é o Deus da providência, o Jeová Jireh, aquele que providencia aquilo que nós necessitamos e precisamos dele. Então, Ele é o Deus que abençoa e provê. E o Salmo termina dizendo, os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. O Senhor faz prosperar os rebanhos, faz com que os rebanhos produzam os filhotes, para que aquele rebanho se multiplique. É o Senhor que faz produzir as espigas nas plantações quando são semeadas na terra. Então é o Senhor que faz todas as coisas. E esse dia de hoje, nós somos convidados a agradecer, a cantar um hino de ação de graça ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. Assim como Davi no Salmo 65, celebra o cuidado de Deus dessas três formas, que é o Senhor que ouve as nossas orações e perdoa os nossos pecados, sustenta a criação, provê e abençoa. Então, que nós também possamos dedicar o dia de hoje a agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E é Ele quem provém e provê na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Vamos ver o que diz o nosso Café com Palavra, nosso devocional de hoje. Você não está sozinho, é o título do nosso devocional. E o texto é Isaías 41:10, um versículo muito conhecido, que diz, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa e te sustentarei. Glória a Deus. O Senhor nos diz nesta manhã, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te ajudo. Eu te segurarei com a minha mão direita e te sustentarei. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar assustado. O Senhor cuida de você. Aleluia. Bom dia, minha amiga Silene. Bom dia, Júlia. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. O nosso devocional diz assim, se alguém disse para você que a vida é um mar de rosas, essa pessoa não foi sincera. A vida não é um mar de rosas.
Eu costumo dizer que a gente mata um leão por dia. Todos os dias a gente tem um gigante para derrotar. Todos os dias a gente tem dificuldades para enfrentar. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos entender que não estamos só. O Senhor está conosco e Ele nos ajuda, nos sustenta e nos encoraja para lutar as nossas batalhas. Enfrentamos problemas, aflições e por vezes até mesmo a solidão pode bater na nossa porta. Tem momentos que mesmo rodeados de pessoas, nós nos sentimos só. Então é importante nós sabermos, entendermos e reconhecermos que nós nunca estamos só. O Senhor está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não nos prometeu que tudo seria tranquilo, mas disse que estaria conosco. E isso deve ser suficiente para nos impulsionar e enfrentar cada dia, um dia de cada vez, com a sua luta, com a sua dificuldade, com o seu sofrimento, sabendo que o Senhor está conosco. Por vezes, o cansaço, a exaustão, nos impede de visualizar a possibilidade de alcançar novos sonhos, de traçar novos planos, de alcançar novas metas, especialmente quando o desânimo nos envolve. Porém, contudo, em meio às tempestades, é crucial compreender que nunca, jamais estamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco, mesmo quando você não percebe a presença dEle. Pode ser que nesses momentos Ele esteja te carregando nos braços. Aleluia. Hoje talvez você se sinta enfraquecido na luta pelos seus objetivos. Talvez até com vontade de desanimar. Talvez com vontade de desistir. Mas deixa eu dizer algo de Deus para você nesta manhã. Descanse. Refaça as forças. Mas não desiste. Não ouse desistir. Porque o Senhor está com você. Aleluia. Ele está com você. Enquanto a solidão insiste em bater em sua porta, saiba que você não está só. Projetar o futuro pode estar parecendo uma tarefa impossível. E sua motivação se foi. Você pode até saber, pensar e achar que está sozinho. Mas você não está sozinho. Coloque isso no seu coração nesta manhã. Deus está com você. Você tem um pai que deseja Você tem um pai que deseja sustentar você, fortalecer você. Entretanto, você precisa tomar a decisão de se aproximar dele e permitir que ele transforme a sua vida. Você precisa compreender, aceitar que ele está com você. Enquanto você não compreender isso, você andará se sentindo sozinho. Você vai andar na sua caminhada, muitas vezes, pensando até mesmo em desistir. Talvez, até então, você tenha vivido com a ideia de que Deus está distante, está lá no céu, por isso que você ora assim, Deus grandioso, bondoso, maravilhoso. Mas deixa eu dizer para você, Ele está pertinho de você. Ele está à distância de uma oração, à distância de uma palavra, à distância de um toque. É o quanto Deus está distante de você. Basta você estender a mão. Basta você abrir a sua boca e fazer uma oração. Ele está pertinho de você. Bom dia, Bena. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Quase todos os dias eu vejo o irmão Carlos Alberto correndo ali na lagoa. Correndo ali com determinação. E aquilo ali, para mim, é um incentivo. Ver a determinação dele enquanto corre. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, talvez você ache que Deus esteja distante ou está lá no céu. Mas Deus está perto de você. A distância de uma oração. A distância de um toque. A distância de um movimento. A distância de uma palavra. Aleluia. Deus está pertinho. E não se importa com os detalhes da sua vida. Mas isso... Ele quer lhe ajudar, Ele quer lhe socorrer, Ele quer fazer para você aquilo que você não pode fazer. Aquilo que parece impossível, para Ele é perfeitamente possível. Aquilo que parece difícil, para Ele é só um detalhe. Ele pode todas as coisas. Ele é um pai que ama seus filhos, sustenta e fortalece cada um deles. Porém, você é resultado daquilo que você escolhe. Então, escolha estar pertinho do Senhor. Escolha crer nas suas promessas.
Escolha obedecer a sua palavra. Escolha buscá-lo intensamente. E você verá que ele está pertinho de você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tudo que você precisa hoje, nesta manhã, é se render a Ele, confiar plenamente em sua intervenção e descansar em seus braços fiéis. Aleluia! Pois assim saberá que você não está sozinho. Ele é fiel e está presente em cada instante da sua trajetória. Como diz o texto de hoje, por isso não temas, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa e o sustentarei. Deus está com você. Então a palavra de hoje é essa, você não está sozinho. O Senhor está com você. Agradeça pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua provisão, pela sua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Amém, meus irmãos? Esse foi o devocional de hoje. A frase de hoje é: caminhar com Deus é saber que ainda que as pessoas te abandonem, Deus estará presente. Ele jamais vai te deixar só. E a palavra de hoje é amparo. No Senhor você tem o amparo que você necessita. Glória a Deus. Hoje nosso devocional vai ser mais curtinho, porque já estou indo ali para a igreja para dar aula da escola bíblica. Hoje a nossa escola bíblica fala sobre Jacó, de homem desonesto, de homem incorreto a homem de honra, porque é isso que Deus faz, Ele transforma a nossa vida. Aleluia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor seja esse Deus do Salmo 65 na sua vida e na sua casa. Seja o Deus que ouve e perdoa, o Deus que tem poder e justiça, e o Deus que provê e abençoa na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te agradecer por este momento. Abençoa, Senhor, cada um dos teus servos que estão nessa live de oração nesta manhã. Nessa live de palavra. Ó Deus, continua falando com cada uma delas, que elas possam sentir a tua presença pertinho delas. Entender, Senhor, que tu estás cuidando de tudo, que elas não estão sozinhas, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem todo o poder, que é um Deus de justiça, mas é um Deus também que ouve e que abençoa, que perdoa os pecados e que provê na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Abençoa os que ainda vão assistir esse vídeo, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Amanhã eu não sei o horário do devocional, pois daqui a pouco eu vou pegar o nosso Emanuelzinho, e eu não sei qual horário essa semana, mas eu digo para vocês que o horário que for, Deus vai falar conosco. Seja à noite, à tarde ou de manhã, Deus vai falar conosco. Se você não puder estar ao vivo, assista depois o devocional, porque o Senhor sempre terá uma palavra para o nosso coração. A paz do Senhor, Deus abençoe.